Vamos lá, pessoal, mais uma aula de hoje, dia 21 de julho, terça-feira, mais uma aulinha, vamos lá? Aula de português, pessoal, lá na página 71, tá? Momento da ortografia, homônimos e parônimos. Nossa, professor, o que é isso? É muito simples, tá bom? Só vocês prestarem atenção na professora que é rapidinho vocês vão aprendendo. Tá bom? Então vamos lá? Homônimos e parônimos. Duas palavras um pouco difíceis, né? Mas é bem simples para entender. Em língua portuguesa, há algumas palavras que podem apresentar certa dificuldade em seu uso, tá? Em função das características que apresentam. Então nós sabemos que tem algumas palavras em língua portuguesa que muitas vezes a gente, quando nós vamos escrever ou até mesmo ler ou entender o significado dela, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Por isso que hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre palavras homônimas e parônimas. Vamos lá? Leia a tirinha a seguir. Sempre dizem para eu lançar um livro. Então, legal, né? E quando será o lançamento? Agora, o que ele faz? Ele lança o livro. Aqui, de primeiro momento, no primeiro quadrinho, ela entendeu que ele havia escrito o livro e que seria o lançamento desse livro, né? Ele ia mostrar para as pessoas iam comprar o livro dele. Mas não, o lançamento que ele quis dizer era jogar. Perceberam que a palavra lançar, ela é escrita da mesma forma, mas ela pode ter o quê? Significados diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Não esqueçam disso. O personagem Armandinho acaba confundindo o significado do termo lançar, que apresenta mais de uma acepção, mais de um significado. Observe, lançar, ato de lançar, jogar alguma coisa. Lançar, promoção, estreia, apresentação de uma obra ou de um artista. Foi o que a professora acabou de explicar para vocês. Então a palavra lançar, ela tem duas acepções, ela pode ter dois significados diferentes. Vai depender do contexto, do que está acontecendo, de como eu quero escrever, tá? Pensando nesses dois significados, qual deles a amiga de Armandinho usou ao falar a palavra lançamento? Ela usou o que? Ela imaginou que seria o que? O segundo significado, que seria a promoção, a estreia do livro dele, a apresentação da obra que ele havia escrito. E qual foi o significado que Armandinho entendeu? Ele entendeu que deveria o quê? Jogar o livro, arremessar o livro, tá? Então, a palavra é a mesma, mas ela pode ser interpretada de duas formas. Quando duas palavras, agora prestem atenção, olha, quando duas palavras, podem até pegar o marca-texto e sublinhar aí, olha. Quando duas palavras com origens e significados diferentes apresentam o mesmo som, quando eu digo lançar, lançar é o mesmo som. E a mesma grafia, a mesma forma de escrever. Tem-se um caso de homonimia. O que é isso? É uma palavra onômina. É uma palavra que tem a mesma escrita, tá? O mesmo som quando eu falo, mas ela tem significados diferentes. Então aqui, olha, homônimos são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas contêm significados diferentes. Como aqui, manga, eu posso dizer manga da camisa, ou pode ser a manga fruta. Não é verdade? Então a palavra manga tem duas acepções, dois significados diferentes. Então ela é uma palavra homônima. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Olha lá, as palavras homônimas podem apresentar as seguintes características. Palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Manga, foi o que eu acabei de dizer, ó, da camisa ou a manga fruta.
Palavras iguais na escrita, diferentes na pronúncia e com significados diferentes, como por exemplo, colher. Quando eu digo colher é a talher, de eu comer. Quando eu digo colher é realizar a colheita. Eu escrevo da mesma forma, mas quando eu vou pronunciar é diferente, mas ela também é uma palavra homônima, tá? Palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita e com significados diferentes. Conserto, ação de arrumar algo. Quando eu vou consertar alguma coisa, eu escrevo com S. Concerto, que é uma peça musical, eu escrevo com cedilha. Tá bom? Mas aqui, olha, eu tenho a palavra escrita com o S e com o C, mas eu tenho o mesmo som e significados diferentes. Ó o galo não pode faltar na aula, né? É o galo do vizinho. Vamos lá. Veja algumas palavras homônimas. Então, vocês têm aqui, olha, acento com C, é um sinal gráfico. Acento com 2 S, um lugar onde se senta, mas quando eu pronuncio, é o mesmo som. Acender, pegar fogo. Ascender, subir, mover-se para cima. Caçar com C cedilha, perseguir animais ou aves. Caçar com 2 S é anular alguma coisa. Cauda com L é um líquido grosso. Cauda com U, rabo, parte posterior de um avião. Cela com C, um pequeno quarto. Cela com S é um arreio, aquele do cavalo, aquela peça de couro, sabe? Cesto com C é um balaio, aquela cestinha de eu colocar alguma coisa. Cesto com X é um número, né? Cervo com C é um animal. Servo com S é um empregado. Chá com CH é uma bebida. Chá com X é o título do imperador do Irã. Cheque com CH é uma ordem de pagamento, aquele papelzinho que eu escrevo é um pagamento. Cheque com X é um lance de um jogo de xadrez. Cozer com S é costurar. Cozer com Z é cozinhar. Agora observe essas tirinhas. Adoramos cestas. Olha lá, ele sentado dentro de uma cestinha. Adoramos cestas. Essa cesta é tirar um cochilinho, um soninho. E adoramos cestas. Aqui é a sexta-feira, né? Lá, indo passear, tá bom? Indo viajar. Nessa tirinha, perceberam que aqui cestas eu pronuncio da mesma forma, mas eu posso escrever de 3 formas diferentes. Nessa tirinha, o personagem Armandinho declara que gosta muito de cestas e de cestas, segundo e terceiro quadrinhos. Observe o significado e a pronúncia dessas palavras. Cesta com o som do E aberto é breve cochilada após o almoço, cesta. 2. Sexta com o som de E fechado, E é um dia da semana. Essas duas palavras com pronúncia e escritas parecidas são casos de parônimas. As palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecida, só que com significados diferentes. Essas são os parônidos, são as palavras parônimas. São palavras que possuem a grafia e a pronúncia parecidas, embora tenham sentidos diferentes. Como aqui, ó. Cumprimentar. Quando eu falo em cumprimento, é uma extensão, é cumprimento de alguma coisa. Quando eu digo cumprimentar, é uma saudação. Então, elas são parecidas. Então, ó, são palavras que possuem a grafia e a pronúncia parecidas, mas têm sentidos diferentes, que é o caso da cesta. Então, as palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecida e significados diferentes, tá bom? Então, vamos lá agora para a página 73. Veja agora outras palavras parônimas, agora são parônimas, tá? Aquelas que possuem a grafia, a forma de escrever e a pronúncia parecidas, mas têm os sentidos diferentes. Então, vamos lá. Absolver, perdoar, inocentar. Absorver, aspirar. Percebam que é bem quase a mesma escrita. Uma coisinha só, uma letrinha
de diferente. Câmara, local onde se reúnem os deputados, vereadores. Câmera, aparelho que adapta e reproduz imagens. Câmera de celular, enfim, né? Então, olha, uma letrinha só, né, de diferente já tem uma pronúncia e um significado diferente. Cavaleiro é aquele que sabe andar a cavalo. Cavalheiro é um homem educado. Coro é uma música. Couro, pele de animal. Comprimento, uma extensão. Cumprimento, saudação. Delatar, denunciar. Dilatar, ampliar, aumentar. Descrição é o ato de descrever alguém ou algo. Discrição é a qualidade de uma pessoa discreta. Emigrar, sair do seu país. Imigrar, entrar num outro país. Eminente, célebre, importante. Iminente, é uma coisa que está prestes a acontecer. Ratificar, confirmar. Retificar, consertar, endireitar. Perceberam então? Então, olha, homônimas são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Então, elas escrevem igualzinho, tá? Mas o significado é diferente. Eu pronuncio ela igual, eu escrevo ela de forma igual às homônimas, mas elas têm significados diferentes. Já as palavras parônimas, elas possuem a grafia e a pronúncia parecidas. Também têm sentidos diferentes, tá bom? Vamos lá então? Jogo rápido. Complete as lacunas escolhendo uma das palavras entre parênteses. Se precisar, retome as tabelas de palavras homônimas e parônimas. Se vocês sentirem dificuldade, usem as duas tabelinhas, tá? A tabelinha das palavras homônimas da página 72 e das palavras parônimas da página 73, que é que vocês estão. Ana foi a um musical belíssimo. Concerto com S ou concerto com C? Vocês têm aqui, tá? Vocês têm aqui quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, na página 71, lá embaixo, tá? Lá na página 71. Então, vocês vão completar com concerto com C ou com concerto com S. O da ponte era muito extenso, comprimento ou comprimento? Podem pesquisar aqui qual é a palavra adequada que vocês vão colocar. O homem logo subiu de cargo. Eminente ou iminente? Vocês também vão pesquisar aqui o significado. Aqui nessa página tem. No segundo quadrinho aqui, no quadrinho de cima. Depois de tanto trabalhar, ele ascendeu ou ascendeu socialmente? Aí vocês vão completar aqui, tá? Vocês têm também o significado na página 72, lá no quadrinho de cima. Tomou um delicioso da tarde, um chá com CH ou um chá com X? Vocês também têm na página 72. Então, é só vocês consultar o quadro, consultar as páginas que vocês vão conseguir fazer a atividade facilmente. Tá bom, pessoal? Então, agora vocês vão fazer as atividades, vão ler novamente as páginas que a professora explicou, assistam o vídeo, se sentiu dificuldade, volta, né? Aqui a professora vai mostrar mais uma vez o cartazinho sobre as palavras homônimas, tá bom? E aqui as parônimas, ok? É bem simples, né? Tá bom, pessoal? Então, leiam novamente, assistam a aula direitinho e depois façam as atividades, tá bom? Lembrando mais uma vez da importância da rotina de estudo, o horário que vocês têm para fazer as lições, um cantinho de estudo para vocês. Se tiver dificuldade, pergunta para a professora, tá bom? No final do dia, a professora, algumas correções serão feitas, outras que a professora não achar necessário, não, tá? E qualquer dúvida é só chamar. Tudo bem, pessoal? Um abraço, até mais!